Hoje foi algo que demandou tanto tempo diante dele, tanto tempo. Eu rezava, começava a estudar a palavra, falava que ele não estou entendendo nada que o senhor está falando, voltava a ajoelhar, eu trabalhei esse fim de semana, e eu falava com ele: Jesus, eu não sei o que o senhor quer, não consigo compreender, mas o Senhor sabe quem o Senhor vai levar, e o Senhor sabe o que eles têm que escutar. E até que ele mostrou exatamente o que ele queria, e o que ele queria porque ele tem uma proposta para cada um, pode ter certeza, porque era algo que eu nunca imaginei que eu ia falar, mas é exatamente o desejo do coração dele para cada um. Então eu vou meditar apenas um versículo do Evangelho de domingo, de Lucas capítulo 7. Eu quero meditar apenas um trecho desse versículo que diz assim: chorando, começou a banhar os pés dele com as lágrimas. Palavra da salvação. Em Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1, está escrito assim: há um tempo para chorar e há um tempo para ser curado. Então é isso. Hoje eu quero falar da espiritualidade da cura, quero falar da importância das lágrimas, porque é o desejo de Deus nos curar. Então é preciso a gente falar sobre as nossas feridas, falar sobre aquilo que está nos machucando, sobre aquilo que não está bem resolvido, porque Deus tem um projeto maior. Então a gente precisa conversar um pouco sobre isso, porque às vezes a gente fica pensando: será que é possível realmente reatar, ser transformado na nossa vida todas as coisas que foram rompidas? Será que é possível aquilo que nos desestruturou, que nos quase destruiu, será que é possível a gente fazer ser de novo? Então é para a gente aprender a se questionar, a gente aprender a pensar a partir das nossas feridas. A importância das lágrimas na nossa vida, a gente nunca imagina que pode ser dito isso, né? Mas no livro de Catarina de Siena, o livro se chama O Diálogo, para quem tiver interesse. Catarina tinha uma preocupação sobre as lágrimas. E um dia ela convida Deus Pai, nosso Pai, para que Ele explicasse para ela sobre as lágrimas. E Ele fala um capítulo sobre as lágrimas. Você nunca imaginou que tinha tanta coisa escrita, né? Um capítulo. E Ele fala que o órgão mais sensível, mais perto do coração, perto de todos os impulsos do coração, são os olhos. Deus Pai fala: quer saber como que está a alma de alguém, a vida de alguém? Olhe nos olhos dela. Deus Pai que disse. Todas as lágrimas procedem do coração. Ele que diz tudo isso. Então, quer conhecer como é que está a vida de alguém? Olhe nos olhos dela. E não terá jeito de esconder o que está passando ali dentro. Ele conhece cada um de nós. Por isso que ele quis esse assunto hoje. Porque, como é difícil chorar, não é? O dom das lágrimas é uma das vocações monásticas mais antigas. Então, lá no ano de 390, que existiu um monge famoso, se chamava Evagrio, ele falava para os monges que estavam chegando: primeira coisa que vocês têm que pedir a Deus é o dom das lágrimas, para que o coração de vocês possa ficar mais macio, ficar um coração mais sensível. Então, era o primeiro dom que ele mandava os monges rezar. E nós desaprendemos a rezar, desaprendemos a chorar. Nós desaprendemos e estamos ficando endurecidos. Então, pedir a Deus o dom das lágrimas é pedir a Ele o dom de desmascarar a ação do mal do nosso lado. Desmascarar que tem um maligno que atua, seja na minha vida, seja na sua vida. Desmascarar que dentro de mim eu não posso aceitar que esse mal fique. Eu não posso simplesmente falar: eu não tenho o que fazer. Simplesmente aceitá-lo, não podemos falar: mas eu não tenho o que fazer, então não mexo. Pedir a Deus o dom das lágrimas é pedir a Ele a coragem de chorar pelos nossos pecados.
e pedir a coragem de chorar pelo mal que acontece com o outro. É preciso chorar. E o dia que a gente parar de chorar o mal que acontece, muitas vezes eu preciso chorar pelas minhas dores. Mas quem não chora a nível pessoal não consegue chorar a nível público. Você não consegue chorar por um pai, igual essa semana, que não conseguiu ir ao CTI com o filho morrendo, porque não tinha dinheiro de passagem. E que lá já não dá notícia por telefone, mas nós fomos obrigados a dizer a ele: o senhor tem que vir porque seu filho está morrendo. Mas é porque eu não tenho, então eu vou ver como é que eu faço. Isso é para chorar. É para chorar tantas coisas dos inocentes acontecendo. É chorar tantas mulheres caladas, sofrendo caladas, porque acham que isso é vontade de Deus. Chorar por tantas injustiças acontecendo, por tanto pai de família desempregado. Chorar por uma situação de sofrimento que nós estamos vivendo. E nós estamos ficando endurecidos, ficando com o olho seco. E se nós perdemos a capacidade de chorar, nós vamos ser menos que humano. Então é preciso avaliar isso em nós. Porque as lágrimas fazem parte da nossa vida? Sim. As lágrimas fazem parte do nosso processo de desenvolvimento. Porque a gente chora nos inícios e nos fins. A gente, quando nasce, chora. E o pediatra fica enlouquecido ao menino chorar. E a mãe fala: não chorou, não é? E na hora da morte, chora. Então a gente chora. E a gente precisa permitir que quantas fases da nossa vida, à medida que eu concluo uma fase e passar para outra, eu choro no término daquela fase, lembrando daquilo que foi bom, daquilo que aconteceu. E muitas vezes a gente chora pelo medo do que aquela situação presente nos exige. Esse choro é preciso e é necessário. E a gente chora. Mas é preciso também chorar por aquilo que traz o mal e destrói. Porque a gente precisa de aprender a sensibilizar. E tem um momento na nossa vida que às vezes a nossa grande mudança, nosso grande projeto de vida é conseguir vencer as feridas que estão em nós. E para a gente poder conseguir vencer essa questão dessas feridas em nós e ter a cura dessas feridas, a primeira coisa que eu preciso ter é a coragem de assumir que eu tenho uma dor. Eu tenho que assumir que dentro de mim tem algo que não está bom. Seja que nível for, não adianta, eu digo para vocês, tentar ocultar aquela dor não resolvida, porque um dia ela vai voltar de um jeito não muito bom. Então é preferível a gente ter coragem de se desnudar. O problema é que as lágrimas nos expõem, não é? E se expor, ninguém quer. Revelar aquilo que está de pior em mim, eu não quero revelar. Mas quando a gente chora, é sinal de que alguma coisa em nós precisa começar a ser mudada. Quando a gente chora, é sinal de que na sua vida está sinalizando algo precisa ser transformado. E a gente só chora por aquilo que a gente se preocupa. Somente. Então, a chorar, e quando a gente passa por esse processo, saber que nós somos capazes de ir além da nossa dor, isso faz de nós emergir como um ser humano melhor. Se eu não conheço a minha dor, não passo pelo sofrimento e não supero, eu não sou capaz de reconhecer o sofrimento do outro e ajudar o outro a se levantar. Não sou capaz. Só quando a gente é capaz de viver um desprezo, só quando a gente é capaz de ser abandonado, quando a gente passou por um momento que a gente viveu, alguém ter feito uma chacota com você, você ter sido vítima de injustiça, você ter passado por qualquer outro tipo de sofrimento. Só quando você passa por isso e supera, você é capaz de reconhecer no outro a dor e ajudar o outro a viver a dor. Mas se a gente não consegue viver a nossa dor, não consegue mudar. Um discípulo falou assim para um homem santo: hoje você vai curar muitas pessoas? Ele falou: vou não. Não, mas está tanta gente aí para ser curado. Ele falou: engano seu. As pessoas não vêm aqui para ser curadas. As pessoas só buscam o alívio, porque ser curado exige mudança. E as pessoas não querem mudar. Então, a primeira coisa que eu preciso para o processo da minha cura é reconhecer a minha dor. Então, eu não posso negar que há um sofrimento. Da mesma forma como a gente vê naquela parábola do samaritano. O samaritano, ele reconhece aquele homem sofrido, caído, porque ele tinha outro tipo de dor. Se aquele estava judiado no corpo, o samaritano estava judiado na alma. Ele era uma raça à parte. Então, ele não questiona, ele busca a dor. Ele busca aquela pessoa que está sofrendo e vai ajudar a tratar daquela pessoa. E depois que ele vai tratar daquela pessoa, ele põe aquela pessoa num jumento, num cavalo e vai num outro caminho.
Leva para aquela pessoa em outro caminho. E muitas vezes, depois que a gente reconhece a nossa dor, é preciso que a gente também mude o caminho. Que a gente tenha esperança, mesmo desconfiado, que as coisas podem ser transformadas. E muitas vezes nós temos que fazer uma avaliação dos nossos valores, porque às vezes a gente está sofrendo porque a gente está preso em situações que a gente não abre mão de mudar. Às vezes a gente está com ideias petrificadas. E é preciso ter a coragem de desnudar. O sofrimento, ele revela o que está acontecendo em nós. Ele revela que na nossa vida tem uma dor, mas que também tem um processo de cura e que algo vai mudar. Então, o chorar revela o que não está bom na sua vida. O que Deus quer mudar em nós? O que o seu caminho não está bom? Essa mulher teve uma coragem louca. Essa mulher da passagem da Bíblia, ela não foi convidada. Ela entrou num lugar onde ela não foi chamada. Ela não era bem-vinda. Inclusive, socialmente, ela não era bem-vinda. Mas ela foi. Porque ela foi atrás do único. Ela já tinha escutado esse homem, ela já tinha escutado Jesus, ou ela já tinha visto Jesus. Alguma coisa tinha acontecido com ela para ela ter conseguido chegar até lá. E ela foi até ele e caiu nos pés dele. Chorou tanto o suficiente para lavar os pés dele. E chorou muito para lavar os pés. Então, nós precisamos de ter essa mesma coragem. Porque às vezes nós vamos rezar e tentamos enganar Deus. E maquiamos a nossa oração e não contamos para Deus aquilo que nos magoa. Aquilo que está te entristecendo. Aquilo que está tirando o seu sono. A gente conversa com Jesus como se fosse uma relação formal. Não vou incomodar Deus com isso, que isso é uma bobagem. Eu te digo mentira. Ele se preocupa com o menor detalhe da sua vida. Conta para Ele aquilo que te hoje faz chorar. Conta para Ele aquela situação que ficou mal resolvida na sua vida. Fale tudo para Ele, como se fala com o maior amigo que você tem. É só com Ele que você expõe a sua ferida, deixa a ferida completamente a sangue vivo, porque é o único que pode te curar, porque Ele é o samaritano, Ele é o melhor samaritano. Não tente te enganar. Conte para Ele todas as suas frustrações que não estão deixando a sua vida andar. Jesus, eu tinha um sonho e isso não está realizando na minha vida, está me causando isto. Fala com quem transforma. Não maqueie e fala com ele, não, está tudo bom, a vida está ótima, tem que agradecer porque eu estou bem empregado. Fala com ele que não está bom. Deus nos quer inteiros, guardem isso. Deus nos fez para o melhor. E se não estamos vivendo melhor, precisamos descobrir por quê. Por que eu não estou vivendo o melhor da vida que Deus fez para mim? Por que eu não estou desfrutando? Que ferida me impede? Por que eu já sofri? Se eu já fui traído, então eu não confio em mais ninguém. Não é? A gente foi traído uma vez, fala, não confio em homem nenhum mais, não confio em mulher nenhuma mais. Bobagem. É bobagem. A gente tem que dar um voto de confiança, você não anda. Se você viver a vida inteira desconfiando de alguém que você está do lado, então você sai fora dessa relação. É preciso dar um voto, é preciso acreditar, é preciso ser curado, senão você não anda. Mas é o único. Eu digo para vocês com todas as palavras. Olha, que o fato da gente não assumir, às vezes, um sofrimento na nossa vida, e não acreditar que existe Deus que cura, e que Ele cura hoje, como Ele curou naquela época, que Ele é vivo, que eu posso falar com Ele, e que de repente alguma coisa acontece dentro de mim que eu não explico e é transformado, eu te digo, isso pode impedir muita alegria na vida, porque nós ficamos amarrados em coisas que não nos levam a lugar nenhum. É preciso ter coragem de desnudar. Fala, Jesus, isso não está me trazendo o bem. O que na minha vida não me deixa ter essa alegria completa? Por quê? Então, por que a gente tem medo de enfrentar a nossa própria verdade? As nossas relações sofridas. Quem de nós não foi sofrido? Quem de nós não tem mágoas? Quem de nós não tem marcas? Quem de nós não carrega alguma história? E que pena se a gente não carregou nada. E tem uma história de um rabino, que um homem fala com ele em Israel. Rabino, eu não estou conseguindo estudar, não estou conseguindo rezar, porque eu estou sofrendo tanto que eu não consigo ler, eu não consigo rezar. Eu estou em falta com a minha disciplina. Ele disse, meu filho, pensa bem, você acha que Deus está mais preocupado com o que você tem que ler e estudar, do que você pode aprender com o sofrimento da sua vida nesse momento? Porque o sofrimento nos ensina demais.
Ele nos coloca num lugar de mais humildade. E isso te faz para poder ficar mais sensível para ver o sofrimento do outro. Senão você passa perto do outro e não vê que seu irmão sofre. Você convive com alguém que está do seu lado e não é capaz de olhar no olho dele e revela a dor que ele está. Então nós precisamos, depois que somos curados por Deus, depois que a gente assume a nossa dor, fala: Jesus, minha dor é essa. Que Ele te muda, que Ele faz a cura, que Ele te dá um outro caminho, que você segue aquele outro caminho. Nós temos que também ser samaritanos na vida do outro. Porque nós só estamos aqui porque alguém um dia nos levantou. Alguém um dia olhou para nós e falou: fica de pé, recomeça a sua vida, é possível começar de novo. Fica no chão não, sabe por quê? Você é filho do Altíssimo. Você tem uma dignidade. Ninguém pode te colocar no chão não. Há outras propostas na vida, há coisa maior que sua dor. Deus tem coisas muito melhores para fazer por você, creia. Mas alguém um dia falou isso com você e te levou, igual essa mulher foi levada aos pés dele. Ela foi porque ela conheceu ele. Quanto tempo eu tenho, eu te pergunto, por quem você tem chorado? Por que você tem chorado? E com quem você tem chorado? As lágrimas têm o poder de nos curar. Nós não sabemos o poder disso. Mas chore aos pés de Jesus. Não limpa só os pés dele, não, lava ele inteiro. Chora tudo o que você precisa chorar. Há quanto tempo você não chora e carrega uma angústia que não te deixa estar feliz? Chore com ele. Se não for o seu problema, chore os dos outros. Chore a dor que está no mundo. Chore quanta coisa está vivendo, que esse mundo parece ser dele. Que a gente só vê sofrimento e dor. Olhe com sensibilidade para o outro. Então chora, mas chora diante dele e peça a ele: me cure. E vocês verão e sentirão a cura. Não tenha medo. Aprenda a viver com aquilo que a religião nos permite viver. Deus não mente. Há um tempo para chorar e há um tempo para curar. Isso é escrito. E seremos curados se quisermos. Se assumirmos. Porque aquilo que não é assumido, aquilo que não é chorado, aquilo que não é dito, não pode ser curado. Deus quer curar. Deus quer nos colocar de pé para ajudar o processo de cura de quantos? De quantas pessoas? Porque nós temos esperança na nossa cura, nós estamos aqui. Vocês vieram vê-lo. Vocês vieram se encontrar com ele, vocês vieram depositar a vida de vocês nas mãos dele, ou colocar alguma situação na mão dele que está trazendo uma angústia. Fala: Senhor, transforma isso. E somos nós hoje que temos que reagir diante dessa dor que está no mundo e que está na nossa vida pessoal. É preciso ter coragem de dizer para o outro: chore sim, chore. Chorar alivia. Como eu disse para uma família sábado no CTI: chora. Chora a morte dessa criança de 5 anos de idade com tumor cerebral. Pode chorar. E falei com o avô, o pessoal não queria que o avô fosse. Falei: se o avô criou esse menino, deixa o avô vir. Falei com o avô: chore, vô. Chore tudo o que o senhor tem que chorar diante do menino que morre aos 5 anos de idade. Chore muito, põe no colo e chore e limpe a sua alma e o senhor não infartará. Mas se o senhor não chorar, só vai infartar. Alivia aqui agora. Abra o seu coração e fale, e chore. E falei com eles: cante para esse menino, cante chorando, despeça dele. É assim, anjo volta para casa cantando. Falei com o vô: há uma esperança, vô. Qual é? Como é que Deus nos cura no momento da morte? Com a certeza de uma ressurreição. Com a certeza de um reencontro. E assim nós vamos sendo curados, nos dando força, coragem e esperança de continuar a caminhar. Porque diante da dor, nós só temos 3 opções. Ou nós podemos ficar indiferentes ao mundo e falar: não quero saber que existe a dor. Ou eu até tenho consciência que ela existe, mas eu não quero tomar partido. Ou, que é mais cristão, né? A gente ajudar a assumir, ajudar a levantar o irmão, ajudar o outro a ter coragem e levar esse outro a Deus. Porque não somos nós que vamos curar o outro. Nós vamos ser o caminho para. Nós vamos sinalizar para o outro que as coisas não acabam naquela dor. Espera passar. Aquela pessoa está chorando muito, deixa passar. Chora, esteja do lado. A gente chora com quem chora e ri com quem ri. Então você pode, depois que a pessoa conseguir respirar, falar com ela: isso também vai passar. Porque eu vivi essa dor. Eu já passei por isso. Isso vai passar. E isso vai passar, sabe por quê? Porque tem alguém que nos cura. O nome dele é Jesus.
Não tenha medo de dizer isso. Não tenha medo de assumir que Jesus faz isso. Não tenha medo de assinar que Ele faz isso. Que Ele cura, que Ele transforma uma vida, que Ele vira a vida do avesso. Entrega e eu te garanto que Ele fará.